Dá-se uma olhada aqui nessa imagem. Aqui nós temos o Sol. O Sol ele emite radiação por meio de ondas eletromagnéticas, né, que vão atingir aí o planeta. Essas ondas provenientes do Sol são chamadas radiação de ondas curtas, né? Não é as ondas, né? Mas é essa radiação que vem chamada radiação de ondas curtas por meio da forma como ela é propagada, em forma de comprimento de ondas curtas aqui, certo? Ao reagir com qualquer corpo físico presente na superfície do planeta, essa radiação de onda curta, parte dela é absorvida e outra parte é devolvida ou refletida para o espaço. E ela é refletida por meio de uma radiação, agora num comprimento de onda diferente, por ondas longas. E é justamente essa radiação de onda longa aqui que vai aquecer toda a camada de ar que está aqui sobre a superfície e vai aquecendo então a nossa atmosfera, beleza? Então não é a radiação que entra propriamente dita, mas sim a radiação que é refletida, certo? E é justamente essa radiação que é refletida que o vapor de água e outros gases como o dióxido de carbono também, eles absorvem essa radiação e com isso ajuda a promover o aquecimento, o transporte de calor na atmosfera. Beleza? Então ele absorve essa radiação, aquece e vai então, de certo modo, aquecendo toda a nossa atmosfera. Então, como nós temos inúmeras partículas aí de CO2 e de vapor de água presente na atmosfera, elas vão reagindo com essa radiação de onda longa, né, que é devolvida, e absorve ela e vai então promovendo o seu aquecimento, o aquecimento do ar atmosférico. Beleza? Compreendido esse processozinho? Depois a gente vai retomar isso quando for ver o próximo conteúdo sobre radiação. Então esse é o papel de regulador de temperatura, porque absorve esse comprimento de onda, essa onda longa, né, que é a onda infravermelha, para poder então ajudar a aquecer o ar. A importância do dióxido de carbono. Então ele também é um agente regulador, ele também ajuda na regulação da temperatura dentro da atmosfera. Então ele absorve de maneira muito eficiente as radiações de onda longa, que é o que a gente acabou de ver. No entanto, é uma preocupação atualmente. Por quê? Porque teme que o aumento do CO2 na atmosfera possa causar um superaquecimento dela e gerar um consequente desequilíbrio climático no planeta, colocando em risco a sobrevivência da humanidade. Então existem várias teorias traçadas aí, vários estudiosos que vão defender, né, não vou falar acreditar, mas eles defendem fielmente que o CO2 ele é o grande vilão aí do aquecimento global, né? E aí nós temos que considerar também que existe outros grupos de pesquisadores sérios, de institutos sérios também, tá? Que defendem que o aquecimento do planeta, o aumento da temperatura global, ele está ligado a outras questões e não propriamente dita ao CO2, né, que é oriundo da atividade humana. Então a gente acaba levando em consideração aí essas questões nesse momento, por mais que não é o foco aqui discutir sobre mudança climática, aquecimento global nesse momento, certo? Mas são temas bastante polêmicos e existem inúmeras variáveis que contribuem para isso. Portanto, temos que dimensionar bem a escala, né? Qual é a escala que eu estou trabalhando aqui? Então, estudar e compreender a escala climática é fundamental nesse processo. Quando eu falo do mundo inteiro, eu estou falando de um clima global. Eu estou dizendo que a nossa atividade humana é capaz de mudar o clima no mundo inteiro, né? Então nós temos que compreender um pouco dessa questão, né? Estudar um pouco mais a fundo. Mas eu não vou entrar nessa discussão nesse momento porque não cabe e não é foco da aula de hoje. Caminhando mais, a destruição da suposta camada de ozônio, né? Então muita gente fala da camada de ozônio. Já é provado para mais ver, gente, não existe camada. Camada talvez é um termo que tenha se dado para se referir à região da atmosfera onde há a maior concentração de ozônio. E aí teme-se que esse CO2, né, que é o dióxido de carbono, oriundo da queima dos combustíveis fósseis e das queimadas, ele possa destruir todo o ozônio existente ou diminuir significativamente a quantidade de ozônio existente na atmosfera.
No entanto, é importante também nós refletirmos e observarmos que o ozônio ele é produzido também naturalmente no planeta. Então, mesmo na medida que ele reaja com o CO2 e aí haja a quebra da molécula de O3, né, transformando o ozônio em um oxigênio molecular e em uma molécula de oxigênio, do gás oxigênio, né? Por mais que isso possa ocorrer e ocorra, né, conforme alguns estudos demonstram, nós temos que considerar que o teor também de dióxido de carbono que vai sendo emitido para a atmosfera é muito grande, mas que esse gás vai se dissipando e que a gente há também uma renovação da quantidade de ozônio. Então, temos que pensar também nessas questões, né, friamente. Mas teme-se muito que esse gás ele possa destruir de maneira significativa aí, o ozônio, que, segundo alguns estudos apontam, alguns não, vários estudos apontam que é super importante, né, como filtro, né, porque ele absorve as radiações, a radiação infravermelha proveniente do Sol e que provavelmente provoca câncer de pele em função da alta exposição a essa radiação. Mas enfim, vamos caminhando mais. Então, existem também outras substâncias que são liberadas de algumas formas para a atmosfera, como o óxido de nitrogênio. As explosões nucleares e aviões supersônicos, elas liberam óxido de nitrogênio, né? Eles liberam óxido de nitrogênio para a atmosfera. Também é um gás que temos como um vilão aí na nossa atmosfera, que contribui tanto para o aquecimento da atmosfera quanto para a destruição do ozônio. A clorina é outro, né, que é derivada dos clorofluorcarbonos, CF2 e Cl2, usado muito nos sprays e nos sistemas de refrigeração. Existem grupos de cientistas que trabalham com essa ideia desses gases, da mudança de gases, tem a ver com o vencimento das patentes, né, do uso desses gases nos sistemas de refrigeração, e aí vem criando toda uma história em cima de que esses gases são poluentes e agora tem que mudar porque aí patenteia um novo gás. Tem toda uma ideia de que há todo um interesse capitalista por trás dessas questões, mas como eu disse, eu estou falando e trazendo esses outros pontos para vocês entenderem que existem questionamentos sobre a ação desses gases na atmosfera, tanto grupos que defendem que eles, de certo modo, atrapalham e interferem de maneira negativa, quanto outros mostrando que talvez as mudanças não estejam relacionadas especificamente à quantidade ou à taxa desses gases presentes na atmosfera. Beleza? É importante a gente pensar. Bom, aqui nós vamos falar da estrutura. Então tem agora falando da composição, que é composta por partículas sólidas, líquidas e gasosas, na maior parte, né, por gases. E aqui falando sobre a estrutura vertical aí da nossa atmosfera. E nós vamos perceber que nós temos, então, várias camadas. E essa primeira camada, então, que nós temos, que é da superfície, né, até por volta aí de 20 km de altura, é a troposfera. Nessa camada é onde acontece aí os fenômenos climáticos, é onde se formam as nuvens, é a camada de maior interação entre superfície e atmosfera. É aqui, tá? Que é o palco dos nossos estudos, dos fenômenos, daquilo que nós vamos estudar. Nessa camada também é onde os aviões eles sobrevoam, certo? É onde eles sobrevoam aí, de certo modo aí, os voos comerciais ocorrem dentro dessa camada aí, nessa faixa. E existe uma outra faixa que é a estratosfera, que vai entre 20 e 50 quilômetros de altura, e nessa camada geralmente é onde nós temos aqui os balões meteorológicos e também aonde se concentra o maior teor de ozônio, né? Então o ozônio, o gás ozônio, ele está concentrado em maior quantidade nessa camada da atmosfera, certo? E aí, entre uma camada e outra, existe essa camadinha branca aqui chamada de que recebe um radical pausa, que seria relacionado à nomenclatura anterior. Então, troposfera, tropopausa. Estratosfera, estratopausa. O que define essas camadas? Primeira pergunta, antes de continuar. A temperatura da atmosfera. Então, à medida que eu me desloco da superfície e vou aumentando a altitude, eu vou tendo a diminuição radical da temperatura. Certo? Porque aí essa radiação de onda longa vai ficando cada vez mais ineficiente, não conseguindo aquecer o ar até chegar à temperatura que é fora do planeta, né?
no espaço sideral, por exemplo. Então aqui nós temos, como eu disse, esses intervalos que são definidos pela transição de uma camada a outra. Então aqui, ó, entre a estratosfera e a mesosfera, que vai entre 50 e 85 quilômetros, né, de altura, nós temos essa camada chamada mesosfera, que é onde ocorre aí os voos supersônicos. Os aviões supersônicos se deslocam nessa camada aqui. Depois temos entre 85 e 690 quilômetros, nós temos a termosfera. E aqui é onde ocorre um fenômeno interessante nos polos, que é as auroras boreais, né? E austral. E aqui nós temos também uma outra camada, que é a exosfera. E aqui sim, entre 690 e 10 mil quilômetros aí de altura. Então aqui nós estamos falando já da órbita do planeta, onde temos os satélites em órbitas, né? Ou seja, onde a força gravitacional do planeta já não está exercendo tanta influência mais. Ou seja, aqui nós já conseguimos estar bem fora do planeta Terra, da nossa atmosfera, já fora dos domínios aí da atmosfera terrestre, né? Mas são as camadas em qual nós temos aí que compreendê-la de forma integral aí para a gente entender a nossa estrutura. No entanto, então nossa atmosfera é em torno de 10 mil quilômetros de altura. Passou disso, estamos no espaço sideral, né? Fugimos aí totalmente da órbita do nosso planeta. Aqui nós temos que considerar que, né, para os estudos climáticos, essa camada, certo? A troposfera, porque aqui é o palco dos nossos fenômenos que nós iremos então estar estudando, e é a camada de maior relação de trocas de energia entre atmosfera e superfície do planeta. Beleza? É isso, vamos recapitular para a gente ver. Nós vimos que a atmosfera, né, é o palco dos fenômenos climáticos, que é uma camada predominantemente gasosas, porém possui aí partículas sólidas e líquidas. Esses gases, falando dos gases, né, são divididos em grupos chamados de gases variáveis e não variáveis, e que essa atmosfera possui uma estrutura vertical na qual ela é definida por várias camadas, conforme as condições de temperatura foram definindo então várias camadas para a nossa atmosfera. Mas que a mais importante é a troposfera, que é a camada em contato direto com a superfície do planeta. E aqui nós temos então um ok para falar que tá tudo beleza, e aí a gente fecha a nossa aula de hoje. Então na próxima aula a gente vai estar falando sobre radiação solar, e logo eu vou encaminhar junto a aula aqui um texto falando da nossa atmosfera e também uma atividadezinha de fixação para a gente poder aí, nesses momentos de atividade remota, estar refletindo e tentando armazenar um pouco aí na nossa mente informações importantes para a nossa formação. Beleza? É isso, valeu, obrigado.